Foi. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia, né? Mais um dia de encontro, de receber e também de doar. Sabia que cada vez que a gente se concentra aqui, faz uma oração, a gente está doando também. A gente já tem energia boa para doar, não é? Só com as intenções que a gente vem para cá, já são boas energias, né? Boa noite a todos que estão aí pela internet. Vamos lá vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Esse livrinho é muito bom. Os temas são muito, eu gosto porque os temas são muito do dia a dia, sabe? Coisas para a gente pensar, né? No nosso dia a dia. Assim que levanta, faz uma prece e começa a perceber essas coisas em si, né? Hoje, o tema que caiu é o pensamento. Nossa, como isso é importante, né? O pensamento é uma coisa que há muito tempo a gente escuta dizer, né? Ai, a gente não controla o pensamento. O pensamento que controla a gente, não é? Porque quando você vê, você está pensando numa coisa, aí daqui a pouco você está pensando em outra, aquilo puxa outras coisas que vêm às vezes lá de trás. Ou às vezes a gente está pensando e começa a jogar lá para frente, não é? Pensando, imaginando o que pode acontecer, os medos, não é? Do que eu posso passar. A gente não tem controle. E deveria ser o contrário, não é? Porque o pensamento, como é emoção também, é meu. É meu. Sou eu que tenho que controlar. É uma ferramenta muito, né, maravilhosa. A gente nem sabe o quanto o pensamento é importante, quanto o mental é importante. A gente não tem ideia. Hoje a ciência começa, né, a pesquisar, a neurociência, um monte de coisa, provando algumas coisas. Mas a gente ainda não tem a ideia profunda do quanto o mental é importante para nós, quanto o emocional, quanto o espiritual, né? São 3 ferramentas muito importantes. Vamos ver o que o livrinho fala. O pensamento é a força de atração. Olha só como isso é importante. Será que a gente para pensar que o que eu estou pensando, eu estou atraindo? Eu posso atrair para mim? Você imagina se você tem um pensamento recorrente, que todo dia, tem épocas às vezes que a gente está preocupado com alguma coisa, não é? Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu tenho que resolver, e eu só penso naquilo. Eu acordo pensando, às vezes, primeiro pensamento é aquilo. Eu vou dormir com aquilo na cabeça. Então, dependendo do que eu estou pensando em relação à situação que eu estou pensando tanto, eu vou atrair. Eu estou formando, eu estou plasmando, porque pensamento é energia. E tudo que envolve energia, a gente, né, está criando. Hoje se fala muito, né? Nós somos co-criadores, né? Porque existe o grande criador. E nós, aos poucos, estamos tomando consciência que a gente também pode criar. Os primeiros passos são esses, ó, a gente entender a força da nossa mente. O quanto eu crio com isso. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ação. Uma grande maioria dos pensamentos nossos não se transformam em ação. Se a gente for perceber, a grande maioria dessa montoeira de pensamento que está na nossa cabeça não se transforma em ação.
Então a gente acha que isso não tem importância, isso não vai fazer nada comigo. E o ser humano, nós ainda, no patamar que a gente está de evolução, o nosso pensamento é mais negativo do que positivo. Não é? Qualquer coisa que esteja acontecendo, o primeiro pensamento, a primeira preocupação que vem é negativa. É medo disso, medo daquilo, preocupação, né, de como as coisas vão se resolver, como não vão, mas é sempre muito no negativo. E a gente acha que porque fica só aqui nesse mundo aqui, ó, de pensamento, isso não tem importância, porque não se transforma em ação, não vai provocar nada na minha vida, mas vai, não só na minha vida, sabe até onde provoca, até no meu físico provoca. Pensamentos recorrentes provocam com o tempo, aqueles órgãos, sabe, todo mundo tem um órgão que é mais frágil, que às vezes a gente trouxe até de vidas passadas. Às vezes esses pensamentos, essa borbulha de pensamentos negativos, às vezes eles vão atuar nestes órgãos mais frágeis. Hoje a medicina já aceita, não é? Às vezes você vai num gastro, é muito comum hoje um gastro virar para você e falar assim, a sua gastrite é nervosa, né? Vai fazer uma terapia. Os médicos hoje, eles já estão enxergando o quanto, entende? Essa confusão mental que a gente vive, e emocional, porque o pensamento puxa a emoção, provoca coisas no nosso corpo. Então não são irrelevantes, eles provocam coisas. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Então, conforme eu vou pensando, só de pensar tanto, eu atraio, e isso já é uma ação, entende? Com isso eu já estou desenvolvendo a ação de atrair para mim aquilo que eu estou pensando. Porque não adianta culpar os outros, é você, sou eu que estou pensando o tempo todo na mesma coisa. E muitas vezes estou pensando o tempo todo na mesma coisa e não é de forma boa, positiva, não, é negativo. Mas eu apenas penso e não faço. É uma frase que ele fala, que é uma coisa que a gente pensa muito, não é? Eu estou só pensando, foi só um pensamento, e eu não faço nada, né, com aquilo, não vou, às vezes eu penso uma coisa até muito feia, não é? A gente ainda tem raiva, a gente ainda tem, e às vezes a gente pensa uma coisa em relação a alguém que eu não estou legal com aquela pessoa, então a gente pensa assim, eu só pensei, eu não fiz. Ainda bem que não fez, né? Mas só de pensar, o que a gente tem que tomar consciência é que a gente está provocando coisas em si, não é nem no outro. Quando eu penso, mas não faço, eu estou provocando em mim algumas coisas. Como eu falei, até no físico. Mas eu apenas penso, não faço, justificam muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta, que não raras vezes deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Então, quando eu estou pensando, depois do pensamento, eu posso ter um desejo de concretizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, não é? Ou bom ou ruim, mas o pior é quando é uma coisa ruim.
E muitas vezes eu não faço por falta de oportunidade. Muitas vezes a gente que já tenta, né, estudar, já tenta ler coisas edificantes, já tem, né, todo o Evangelho de Jesus, a gente tenta ler, pôr em prática, ainda é difícil tudo para a gente, mas só de ler, só a intenção de ler aquilo já, né, já nos traz uma coisa mais positiva. Às vezes por causa disso eu ainda consigo me livrar de muita coisa. Mas penso, não é? Eu ainda penso. O dia será bom o dia que eu nem pensar. Sabe? Acontece alguma coisa, poderia me trazer raiva, mas eu não fico pensando naquilo e aí não se instala a raiva, né? Não se instala. Às vezes a raiva, esses sentimentos mais difíceis, pesados, se instalam porque eu fico com aquilo na cabeça. Eu fico repetindo aquela situação na minha cabeça. E aí eu vou, né? É como se a gente pagasse o preço, né? Sou eu que estou criando. Não é o outro que está criando. Às vezes o outro fez alguma coisa para mim, mas a partir do momento que eu só repito aquilo que ele me fez, olha o que fez, olha, eu estou, né? Eu estou colocando em mim a responsabilidade disso, não é no outro. Aí o outro já não tem nada a ver com isso. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos, é o que eu estou falando. O maior prejudicado nisso sou eu. Como ele disse, é difícil educar o pensamento. Nós ainda estamos numa fase que a gente já tem a consciência de que o pensamento pode provocar tudo isso. Agora, isso não quer dizer que eu já estou com isso resolvido. Entende? Que eu já consigo controlar. Que eu já consigo, né, não deixar aquilo ficar repetindo na minha cabeça. Essa educação do pensamento ainda é difícil para a gente. Como ele disse mais aqui, como a gente não cria situações, a gente tem muito aquela coisa, a gente está pensando aqui, às vezes eu estou com uma pessoa ali na minha frente, eu estou pensando mal dela, entende? Eu estou lembrando de coisas que ela fez, que eu não gostei, e ninguém está vendo, não é? Aí a gente acha que, só pensei, ninguém está vendo, ninguém sabe. Só que tem o reflexo em você, não é nem no outro lá, é em você, está saindo de você. É isso, por conta disso que a gente tem que começar a se esforçar para educar o pensamento. Aqui ele fala, mais ou menos, como a gente poderia. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. É um exercício que a gente pode se propor a fazer, não pode? Então, amanhã eu acordo e falo, a partir de hoje, qualquer pensamento ruim que eu tiver, eu vou substituir por um positivo. Eu vou lembrar de uma coisa boa que me aconteceu, eu vou lembrar de uma época boa, né, de um momento feliz da minha vida. É um exercício. A gente já está tentando controlar. Porque ele vai surgir de novo. Não é? Eu substituo pelo positivo, tá? Tudo bem, durante um tempo eu fico ali com aquilo, mas daqui a pouco o negativo vem de novo. E a gente volta lá, faz de novo, né? Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. O pensamento, o desejo é além do pensamento.
pensamento é só mental. O desejo ele já inclui a emoção. Quando eu desejo uma coisa, tem emocional no meio, não é? Tem uma vontade. Aí é mais do que só pensamento, entende? Por isso que ele fala, tenta fazer uma prece, tira, entende? Tira aquilo, faz uma prece. Se voltar de novo, faz de novo. Lê um livro, não só uma prece, pega um livrinho assim e lê, procura pensar no que você leu. Você já afastou, né? Concentrar-se naquilo que é bom. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer o tempo todo, o dia todo. Lógico, coisas ruins vão acontecer. Acontece sempre para todo mundo. Acontecer uma coisa ruim, às vezes eu tenho que parar e lidar com aquilo, resolver aquilo. Mas a partir do momento que eu consigo dar fluência naquilo, que eu consigo dar, né, tentar resolver, achar uma solução, quando eu acho uma solução já é bom. Se concentra no bom. E dali outras coisas boas. Pense em outras coisas boas para te ajudar naquilo. Somos nós, gente. Ninguém pode fazer isso pela gente. Não adianta, né? O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco. Não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. Isso é muito sério, não é? Nós da doutrina espírita, a gente acredita que a gente às vezes está cercado por entidades, por energias que não são muito boas. Às vezes eles estão ali só para te atrapalhar mesmo. Às vezes eles estão ali porque é alguém que já tem uma ligação com você, né? E está ali para, né? E tem um motivo para estar ali. E através dos pensamentos eles descobrem o nosso ponto fraco. Porque eles têm acesso ao nosso pensamento. Os encarnados aqui em volta não têm, mas eles têm. Então, dependendo do que eu penso, principalmente os medos que eu tenho, ou os pensamentos ruins que eu tenho em relação a alguém, eles usam isso para te influenciar. É a porta aberta. Através disso eu abri a portinha para eles atuarem sobre mim, através do meu pensamento. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Vamos. E pensar nisso não é uma coisa assim de pensar só agora. A gente tem que pôr em prática. Sabe? Todo dia de manhã acordar e lembrar, não, hoje eu vou tentar educar meu pensamento, né? Tudo que vier de ruim eu tento afastar, qualquer desejo ruim junto com o pensamento, eu tento fazer uma prece, eu tento ler alguma coisa que me ajude. Mas isso também não é só um dia, eu vou fazer amanhã. Não, nós estamos tão no automático, sabe, em relação aos nossos pensamentos, que não é um dia. Tem que ser todo dia um pouquinho, até eu ir, sabe, tendo controle. Ok? É uma sugestão para fazer todo dia. Tá bom, gente? Uma boa palestra. Cadê? Nossos palestrantes estão ali, já chegou. Uma boa noite, seja bem recebido. Uma boa palestra para todos, para ele e para todos nós. O Val vai falar uns recadinhos antes. Esqueci de você. Ele vai fazer os recadinhos. Aí a gente escuta a palestra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos.
Como sempre, antes da palestra, a gente costuma passar os recados que são muito importantes. Importante, o primeiro, é desligar os celulares ou colocá-los em modo avião, para que não toque durante a palestra. Doação de alimentos, o centro assiste 30 famílias mensalmente, e toda doação de alimentos não perecíveis são bem recebidos, assim como as doações de roupas que são utilizadas no nosso bazar, né? As inscrições para grupos de estudos a gente faz todas as terças-feiras das 8 às 10 da noite, é online, né? Então quem tiver interesse pode buscar informações na secretaria. Temos no primeiro andar uma biblioteca para quem quiser se aprofundar na doutrina espírita e emprestar os livros, né? A doação de lãs, assim como a doação de alimentos, também é importante. No caso da doação de lã, é para a composição de mantas para as mães de baixa renda e que não tem um enxoval para criança. Então o centro oferece para essas mães de baixa renda essas mantas. Não menos importante, a gente tem o Evangelho no Lar, que também a gente tem um roteiro na secretaria para manter a gente sempre, não somente hoje ou nos dias, nas segundas e nas quartas-feiras, onde a gente vem para o centro, tomar o passe, manter a nossa vibração, a nossa energia boa. Também é interessante que a gente faça o Evangelho pelo menos uma vez por semana na casa, na sua própria casa, num horário pré-determinado. Quem quiser e tiver interesse em fazer, busque as informações na nossa secretaria. Eu acho que é isso. Temos uma rifa de um liquidificador. Estamos encerrando os últimos números, então também quem tiver interesse em comprar e contribuir com a casa também, só pegar a informação ali na secretaria. Ok? Nesse momento vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Desacelerar nossos pensamentos. E assim como foi dito pela Malu, vamos vigiar os nossos pensamentos e não alimentar aqueles pensamentos que não sejam úteis, que não sejam produtivos, que não sejam positivos. Agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos com o mesmo propósito de aprendermos, de evoluirmos e de conhecermos caminhos para melhorar a cada um de nós. Agradecendo e orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa palestra. Senhor Hamilton, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite a todos. Todos bem? Sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Que a doce paz de nosso irmão Jesus possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências para a compreensão do nosso assunto, do nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, gente, ele é bem interessante, vocês vão ver bastante coisa interessante que a gente vai estar falando. É um tema importante, como todos na doutrina espírita são, mas ele tem um quesinho especial, porque nós vamos falar da própria doutrina, de alguns aspectos da própria doutrina. Então é muito gostoso a gente poder falar, né, da doutrina espírita, do espiritismo, que tanto como estava sendo dito aqui, tanto nos orienta, tanto nos esclarece,
tantos conhecimento traz para nós. Então é muito gostoso a gente poder estar falando sobre a doutrina, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a doutrina, mas antes de entrar no tema literalmente dito, certa vez perguntaram para Chico Xavier: Chico, estão querendo tirar Jesus do Espiritismo, isso lá atrás, né? O que você acha disso? A resposta de Chico foi bem direta, né? A doutrina espírita sem Jesus não tem sentido, não faz sentido nenhum, tá? Da mesma forma, se tirar a religião da doutrina, ela vira um comércio, tá? Ele falou mais algumas coisas, tudo, mas eu estou trazendo isso por causa dos pensamentos às vezes que tomam a gente. A gente é inundado de informações, de conhecimento, mas será que tudo é certo? Até que ponto, né, as coisas são certas? Na doutrina espírita, o Espírito da Verdade diz pra gente o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, tá? Então, quando o Espírito da Verdade fala em amai-vos, ele está reforçando, né, o que Jesus tanto pediu pra gente, para nós amarmos, né, um ao outro, amarmos ao próximo, a nós mesmos. Tá? Agora, quando ele fala em instruirmos, literalmente nós buscarmos o conhecimento. Mas aí a distinçãozinha que ele está fazendo, a gente precisa entender qual conhecimento que a gente vai buscar. Por exemplo, a filosofia humana, ela clareia muito o nosso pensamento. Muitos pensamentos em vários sentidos, vários significados, né? Então ela clareia o nosso pensamento, mas, como os Espíritos nos dizem, né? Ela jamais vai tirar a dor da morte, da perda de alguém, da gente. Ela não nos esclarece nesse sentido. A mesma coisa a ciência humana. A ciência humana já avançou tanto e tanto do que a gente era lá atrás, né? A gente tem aí a luz, né, que tirou a gente da escuridão. A gente tem aí a anestesia, as vacinas, e tantas outras coisas. Hoje a gente cobre distâncias enormes, né, com avião, com carro, muito rápido, né? Então a ciência, ela trouxe pra gente uma evolução muito grande. Mas a gente não compra na farmácia remédios para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para os nossos ciúmes, para a nossa inveja. Não se compra. A ciência não caminhou nessa linha aí, tá? A ciência não tira o ódio do nosso coração. Quando a gente precisa pedir misericórdia, a gente não senta na frente do computador e pede misericórdia para o computador, pede. É a Jesus que a gente procura. É a Ele que é toda a nossa rogativa. É Ele que alivia as nossas dores. Como a doutrina nos traz, né? Como um consolo. É Ele que traz o conhecimento que é capaz de aliviar as nossas dores. Tá? Kardec, lá na Codificação, ele deixa uma frase que ele diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica e uma religião, pela prática dos princípios elevados que levam o homem ao progresso. Com essa frase, Kardec, ele literalmente apresenta para a gente os 3 aspectos da doutrina espírita: a ciência, a filosofia e a religião. Tá? E esse é literalmente o nosso tema de hoje. Tá? Nós vamos conhecer um pouquinho mais a doutrina nesses aspectos. Os conhecimentos com base nesses aspectos. Eu marquei aqui 3 pontos para a gente estar usando como base no nosso tema hoje. Primeiro é literalmente, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Segundo, eu vou trazer algumas curiosidades, vocês vão ver, faz parte daquele interessante que eu falei lá no comecinho. E a gente vai falar, o terceiro ponto,
é da importância da aliança, olha que legal, da aliança da religião com a ciência. Tá? Então nós vamos caminhar por esses 3 objetivos aqui. Tríplices aspectos da doutrina espírita, como a gente falou: ciência, filosofia e religião. Tá? Quando a gente fala filosofia, a filosofia lá vem lá do grego, acredito que foi Pitágoras, né, que cunhou esse termo, né? Tá? Ela trata das questões gerais da nossa vida, das coisas fundamentais da nossa vida, a nossa existência, os nossos valores, a razão, a mente, a linguagem, né? Tudo que a gente pode falar, a gente consegue filosofar em cima disso. Tá? Agora Kardec ele afirma que a religião que a espiritismo é uma doutrina religiosa, e a gente entende isso já pelos próprios pela própria propriedade e aprofundamento, né, dos ensinos da doutrina espírita. Só pelos conceitos e princípios a gente já entende que ela é uma filosofia. Mas ele fez questão, e aqui a gente reforça, de reforçar um ponto importante. Ele disse pra gente literalmente, que a doutrina espírita não é um sistema filosófico. Ah, marido, mas o que quer dizer com isso? É meio um pouquinho complicado até, tá? Mas sistema filosófico, o que é? É o estudo, né? É o estudo, é a dedução de alguma coisa feito por uma pessoa. Alguém estuda e se deduz certos princípios, conceitos em cima daquele tema. Tá? Para a gente se referenciar, eu trouxe 2 pontos aqui. Um deles é do filósofo alemão, um dos principais pensadores iluministas, né? Era Kant, que ele trouxe para a gente a síntese do racionalismo e empirismo, né? Que é o estudo, né? É o estudo do caminho das razões e seus limites, né? Isso entra um pouquinho na nossa forma de pensar, como que a gente faz as deduções das coisas. Então esse é um pensamento. Kant, ele fez um estudo profundo em cima disso, desenvolveu essa filosofia, e até hoje ela é muito utilizada, né? Tá? Que é o racionalismo e o empirismo. Um segundo ponto, a gente vai falar de uma curiosidadezinha aqui também, é de um outro filósofo. Ele era filósofo, cadê aqui? Ele era filósofo, físico e matemático francês. O nome dele era René Descartes. Ele trouxe para a gente o pensamento cartesiano. Tá? Quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda, é muito reforçado isso. É um pensamento que nasceu do desdobramento das ideias, né, de René Descartes. Tá? O pensamento cartesiano é aquele que parte de um axioma, de uma verdade, e chega em deduções, mas parte da cabeça do estudo, da dedução de uma pessoa. Então, nesse sentido que a gente chama de sistema filosófico. Tá? Falei para vocês que era um pouquinho técnico, né? E é nesse sentido. Tá? Agora uma das curiosidades. Amigos bem próximos de Chico Xavier dizem que René Descartes foi uma das encarnações de Chico Xavier. A gente sabe da grandeza, né, de Chico Xavier, de tudo que representa Chico Xavier, tá? Mas quando a gente entende que ele passou por determinadas figuras da humanidade, a gente entende realmente a grandeza dele. Agora, se é ou não, também não importa, não tem importância, tá? Mas os amigos muito próximos de Chico Xavier dizem isso pra gente. Ele foi uma das reencarnações, René Descartes foi uma das reencarnações de Chico Xavier. Tá? Ele era um matemático, físico, filósofo francês, né? Bem, então Kardec afirma pra gente que o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica, né? Aí ele dá esse ponto que eu passei para vocês, mas ele vem e afirma: a doutrina espírita é a filosofia de uma ciência.
Tá? Aqui então está o pulo do gato aí nessa explicação lá dos espíritos, né? Filosofia de uma ciência, ela nasce em cima de uma ciência. Tá? A filosofia que surge como consequência moral dos estudos da ciência espírita. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Então a filosofia espírita, ela nasce como consequência moral dos estudos da ciência espírita. Tá? Para a gente usar um exemplo e fazer um paralelo, é exatamente o que acontece hoje em dia com a filosofia quântica. A ciência quântica vem descobrindo um monte de coisa, né? Tá inundando aí a gente de nova informação. E em cima da ciência quântica nasceu a filosofia quântica. Tá? Não foi em cima da cabeça de uma pessoa. A pessoa pensou, fez a dedução e jogou aquilo como conceito, princípio. Não. Em cima das coisas que vão literalmente acontecer na ciência, vai se nascer na filosofia quântica. Então o Espiritismo, como filosofia, é nesse sentido. Tá? E eu falei para vocês que a gente entende que o Espiritismo realmente é uma filosofia pelas profundidades, né, dos princípios, dos conceitos da doutrina. Então, quando a gente pega qualquer tipo de ensinamento, a gente se aprofunda, a gente vê ali a substância daquele conceito, daquele princípio. Tá? Agora, o segundo ponto do nosso conhecimento hoje é a ciência. Tá? A ciência, ela nasce também lá na Grécia, acredito que são 600, 700 anos antes de Cristo. Tá? E eles dizem, né, que os primeiros filósofos, né, na realidade eram chamados de filósofos da natureza, eram os primeiros cientistas, ou eles chamavam de pré-cientistas. Tá? Então ali começou a nascer o termo ciência, literalmente, como a gente conhece hoje em dia. Agora, e a ciência espírita? Tá? Aqui também entra um outro detalhe importante, que faz parte, né, do conhecimento. A ciência espírita, ela trata literalmente da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da sua comunicação com o mundo material. Quando a gente fala em espiritismo como ciência, a gente está tratando com a natureza dessa ciência, a origem, o destino e a natureza dos espíritos. Tá? Que é disso que a ciência espírita trabalha. E a comunicação dos espíritos aqui com o mundo, né? Com o mundo material. Vocês lembram como que surgiu o espiritismo? Quem assistiu o filme aí, Chico, de Kardec? Assistiu, gente? Está lá se não me engano, está na Netflix, né? É muito interessante, vale a pena. Algumas coisas dá uma fugida em alguns contextos, mas o filme traz muita coisa interessante. Tá? O espiritismo, a doutrina espírita, ela começou a ser desenhada bem antes, né? Mas com Kardec ela começou a ser desenhada lá na década de 1850. Na França e em outros lugares estavam acontecendo alguns fenômenos. O fenômeno das mesas girantes, para falar? O que acontece nessas mesas? Essas mesas, elas começavam a levantar do chão sozinha, virar, subir até o teto, descer, e isso chamava muita atenção. Isso sem ninguém colocar a mão, sem ninguém segurar, nada. Surgiram um montão de fraude na época, tinha uns teatros que faziam com imã, ela levantava, tá? Mas Kardec foi chamado a atenção para isso, ele viu que tinha fraude, isso, aquilo, mas ele começou a perceber que por trás desses fenômenos todos que estavam acontecendo naquela época, por trás de tudo isso existia uma inteligência. E ele falou, mas como que pode ser isso? Então ele começou a entender, começou a ter contato com os médiuns. Médiuns são aquelas pessoas encarnadas, né? Que têm a faculdade de
de alguma forma, em algum nível, fazer contato com o plano espiritual. Então ele começou a ter contato com vários, tudo, e ele começou a perceber que existia uma inteligência por trás de tudo aquilo, né? Só que ele, como cientista que era, pedagogo e cientista, ele resolveu falar, eu não vou cair em nenhuma fraude, né? E ele bolou um método, e um método literalmente científico, né? Quando a gente fala ciência de observação, é um método científico de observar. E o que ele fez? O que Kardec fez? Ele fez um montão de perguntas, mandou essas perguntas para um montão de médium que não tinha relação entre eles, que não se conhecia, distantes, mandou as mesmas perguntas para todos eles. E na cabeça dele ele pensou, bom, se as respostas vierem iguais, é porque existe alguma coisa muito grande por trás de tudo isso. Mas para isso as perguntas tinham que ser igual, porque é a amostragem. Você pega 10 coisas, as 10 coisas são iguais, existe a tendência aqui, então isso é científico. E ele fez isso e literalmente foi o que aconteceu. As respostas começaram a vir iguais, muito similares. Tá? Então ele percebeu que existia, começou a entender o que estava por trás de tudo aquilo. As perguntas eram direcionadas já para as entidades espirituais, e daí nasceu a doutrina espírita. Nasceu lá com o primeiro livro, 1857, né, o livro dos Espíritos, com 500 e tantas perguntas. Depois teve a segunda edição, foi para 1017, 1019, e nasceu literalmente desta forma. Então percebam a ciência por trás de tudo isso. Não foi Kardec que fez uma perguntinha a outra e é isso aí mesmo. Não, era uma metodologia. Se aquilo fosse daquele jeito, é científico, é fato, não tem o que se mudar. Tá? Então a ciência espírita clareou para a gente, tirou o véu, né, de todo o entendimento nosso sobre a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência, ela é espiritual, somos seres espirituais. Tá? Então, a doutrina espírita, ela nos trouxe essa verdade, tirou o véu, a gente passou a entender quem nós somos. Nós existimos antes do berço, continuamos existindo depois do túmulo, depois que a gente desencarna. Somos espíritos eternos, somos espíritos imortais e estamos progredindo. O que é o mundo espiritual? Qual que é a relação do mundo espiritual com o mundo físico? Tá? Então tudo isso, com base na ciência espírita, Kardec codificou e nos trouxe isso tudo como informação no que a gente conhece como doutrina espírita, que a doutrina espírita é o Pentateuco, né, espírita, que são os 5 livros da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, nesses 5 livros, a gente descortina todo o nosso entendimento, ou praticamente grande parte dele, da nossa verdadeira essência, que é espiritual. Quem estuda a doutrina a fundo compreende um monte de coisa. O que era fenômeno, o que era mistério, o que a gente tinha como sobrenatural, deixou de ser sobrenatural. A gente passou a entender como e por que aquilo acontecia. As dores. Por que a gente chama da doutrina espírita de consolador? Porque ela nos mostra a nossa verdadeira realidade, a justiça das nossas dores. Por que a gente sofre? Por que a gente é abraçado por uma doença, uma morte, um problema sério financeiro durante a nossa vida? Deus não gosta do Amarildo, problema para você. Não existe isso, pessoal. Então a doutrina espírita nos traz isso, a causa, a justiça das nossas dores. Por que a gente sofre? Por que a gente passa por determinadas situações? A gente entende o nosso progresso, espiritual. Tá? Então a ciência espírita, através de uma ciência, Kardec codificou tudo isso e nos trouxe. Daí é o que a gente tem hoje. Depois veio Chico Xavier e tantos outros que foram complementando, né, o que a gente compreende como a doutrina espírita. Tá? Agora, e a religião? Lá na frasinha, Kardec falou que é
uma religião. O Espiritismo é uma religião? A gente já escutou um montão de gente falar que é, um montão de gente falar que não é. Kardec tem um artigo na revista de 1868, a revista Espírita, e ele fala mais sobre isso. Ele diz o seguinte: a doutrina espírita, ela não é uma religião na sua forma usual, formal. Qual que é a forma formal da religião? Todas as religiões, elas têm ali os seus dogmas, seus rituais, seus cultos, suas práticas, a hierarquia sacerdotal. Tá? A religião ela é o conjunto formal das práticas, né? Do que a gente chama de religião. Então o Espiritismo não é essa religião, como a maioria das religiões que a gente vê por aí. O Espiritismo não é. Então ele fez questão também de reforçar isso. O Espiritismo não é uma religião na forma teológica normal. Tem tudo isso aí: ritual, dogmas, as crenças ali focadas no dogma da igreja, a verdade da igreja, a hierarquia, aquelas coisas todas. Mas ele diz o seguinte, que a religião, que o Espiritismo é uma religião na sua forma filosófica. Ele complicou um pouquinho também, mas é bem simples. Quando a gente fala a palavra religião, ela vem do grego, depois do latim, mas significa religar. Religião significa se religar, teologicamente se religar com Deus. A religião nos conecta com Deus. Tá? Então, na etimologia da palavra, na essência da palavra, a doutrina espírita, sim, ela nos conecta com Deus o tempo todo. É um dos princípios da doutrina espírita, né? A gente compreende a existência de um Deus único. Tá? Então, como ela nos conecta com o Pai, com o manancial infinito de recursos, com o amor do Pai, então sim, ela é uma religião nesse sentido. Mas ele fez questão só de colocar essa afirmação para a gente compreender que o Espiritismo não é uma religião formal teológica. Tá? Vocês conhecem, já devem conhecer outras religiões. A gente não tem ali os nossos cultos, os rituais, aquelas coisas todas. Tá? Então não faz parte isso aí não faz parte da doutrina espírita. Agora, aquele terceiro item que eu falei para vocês, a importância, né, da aliança da religião com a ciência. Tá? Quem gosta de estudar, isso aqui está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tá? Eu não vim destruir. Não, acho que eu misturei aqui a estação. Bom, mas lá eles falam o seguinte para a gente: que existe uma incompatibilidade muito grande entre a ciência e a religião. A gente mais que sabe, né, que isso é uma realidade, é uma normalidade, né? A ciência e a religião, elas batem de frente, tá? Elas não são solidárias, né, entre si. Existe uma incompatibilidade muito grande ainda entre elas. Por quê? Os Espíritos nos trazem três situações. Primeiro, que ele fala que a nossa limitação ainda com o ser humano não deixa a gente compreender a verdade, as verdades. A gente, na nossa limitação ainda, na nossa inferioridade, a gente não consegue enxergar a verdade. Eu ia falar a verdade verdadeira, estou tentando achar outra palavra, né? Absoluta. Isso. Nós somos limitados, a gente não consegue entender, né, essa realidade, essa verdade ainda, né? Outra coisa é que cada uma, tanto a religião como a ciência, elas querem ter a exclusividade de todas as coisas. A ciência é dona da verdade, acabou. A religião, ela é dona da verdade e acabou. Então daí nasce, né, todas as intrigas, né, todo conflito, a incredulidade entre elas. Tá? Aí um ponto de curiosidade, só para a gente trazer mais uma curiosidade. Um dos grandes conflitos, hoje em dia nem é mais, tá? Pelo menos com a Igreja Católica não é mais. Com algumas outras religiões irmãs nossas ainda
Mas um dos grandes embates da religião e da ciência é em relação à origem do homem. A ciência diz que nós somos evolução dos primatas. A religião, não. Tem lá Adão e Eva, aquelas coisas todas. Eu falei do católico, a Igreja Católica hoje já reconhece isso. Outras religiões mais ortodoxas, tudo ainda não reconhecem isso. Então sempre foi, hoje é menos, mas sempre foi uma briga ferrenha entre elas. Tá? Então esse é um dos exemplos. Agora a curiosidade que eu ia trazer para vocês já se perguntaram, nós somos a evolução do primata? Pessoal, aqui entra uma questão também bem interessante, tem base no conhecimento. A ciência, que é ceguinha, é míope perto dos desígnios do Pai, já mais do que provou, está mais do que provado, não existe a mínima dúvida que o nosso corpo de carne é a evolução do primata. A pergunta que a gente, como espírita e com conhecimento, a gente faz é o seguinte: e o nosso espírito é a evolução do primata? Quem gosta de estudar, gente, Gênesis e A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel, eles falam sobre isso. Pessoal, eles dizem o seguinte, os ensinamentos da doutrina dizem o seguinte para a gente: no momento que começou a evolução do ser humano aqui na Terra, o corpo do primata, a época foi utilizado, sim, foi utilizado, mas o princípio inteligente que animava os corpos do primata ainda estava numa condição muito inferior de inteligência. Não estava em condição de se tornarem seres inteligentes, espíritos. Tá? Então, a grande maioria dos espíritos da Terra, eles colocam uma exceção, mas a grande maioria dos espíritos da Terra vieram de princípios inteligentes, de animais, de planetas que já estavam extremamente evoluídos, onde os animais já estavam quase na condição de inteligência do ser humano. Tá? Então, a curiosidade que eu ia trazer para vocês é isso. Nós somos a evolução do primata? Depende. Você está falando do nosso corpo físico? Sim, não existe a menor dúvida. Mas o espírito, não. Nós não somos. Pode até ter exceção, como eles falam, mas a maioria de nós não é a evolução do primata. Nós somos a evolução de animais de outro planeta, extremamente mais evoluídos. Bem, sabiam disso? Não. Tá? Então, quem gosta de estudar Gênesis, eu não lembro o capítulo, e A Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro incrível de ciência. Fala das raças adâmicas, aí, entre outras coisas. Para gente finalizar esse tema aqui, o que os Espíritos nos dizem sobre a união, a importância da união, né, da aliança da religião com a ciência? Eles dizem o seguinte: é chegada a hora das novas revelações. A ciência deve deixar de ser exclusivamente materialista e considerar o elemento espiritual. A ciência não faz isso hoje, já até tem, já estão fazendo, já tem resultados excelentes aí que já vai dar um novo rumo, mas ainda é pouco isso. A religião, ela precisa considerar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, da qual não se pode fugir. Os Espíritos na codificação dizem o seguinte para a gente: se a ciência comprovar alguma coisa, algum ponto que o Espiritismo diz, comprovar que não é aquilo, eles pedem para a gente deixar o que está lá na doutrina espírita e seguir a ciência. É evidente, né, que eles fizeram isso uma alusão, mas dada a importância da gente considerar a física, a ciência. Tá? Então é importante isso. Quando a gente fala da evolução do primata, é uma realidade, não tem que fugir. Como que nós vamos contestar isso? Se a gente contesta, fica apenas na parte da crendice. Tá? Então é importante tudo isso. Então eles dizem, os Espíritos dizem o seguinte: a ciência e a religião, ambas têm o mesmo princípio. Deus é o princípio de tudo. As duas são forças importantes, né, na natureza. As duas precisam marchar, caminhar juntas
uma apoiando mutuamente a outra. E eles falam, né, que o princípio de união da religião e da ciência, a integração se dará quando houver o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O que os Espíritos estão dizendo para nós aqui? Vamos ser o seguinte, quando os conhecimentos que a gente tem hoje da doutrina espírita for de consenso de todas as religiões e da ciência, as coisas vão começar a se descortinar num âmbito enorme. Tudo vai fazer sentido. A ciência vai conseguir desvendar coisas que ela nem imagina. A religião vai deixar de ser apenas crendice e ser fatos, como é a doutrina espírita. Os espíritos não disseram que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, vai ser o futuro das religiões. Já está a falar isso? O que eles estão querendo dizer? Eles não estão querendo dizer que, se colocando no pedestal, que um dia a humanidade inteira vai ser espírita. Não. Ele está falando que as religiões vão evoluir, vão adquirir o conhecimento que a doutrina espírita tem hoje, e aí vai automaticamente, naturalmente, vai acontecer a equidade. Tá? Então as religiões elas vão caminhar, quando começar a compreender as relações, né, a natureza do espírito, do mundo espiritual, elas vão começar a se equiparar. Então, em algum momento da humanidade, todas as religiões vão existir ainda, mas vão falar no mesmo princípio, o mesmo conceito. As que não aceitarem vão ficar para trás, né? Não tem jeito. Tá joia? Pessoal, 400 anos antes de Cristo, um grande filósofo, ele diz o seguinte: nós acreditamos que para nós sermos felizes, nós precisamos viver grandes experiências e termos muito dinheiro. No entanto, aprender a desfrutar das pequenas coisas da vida é que realmente vai nos trazer a verdadeira felicidade. Esse filósofo foi Sócrates, e ele estava certíssimo. As grandes coisas hoje na nossa vida, às vezes acontecem, mas na maioria das vezes são ilusões, são sonhos, não passam de ideias. Mas as pequenas coisas, como foi dito aqui, a nossa forma de pensar, a nossa forma de tratar as outras pessoas, isso são pequenas coisas. E isso, conforme a gente for dando um passo na nossa evolução espiritual, a gente for progredindo como espírito, vai fazer um sentido muito grande, e a gente dentro de nós nós vamos encontrar a paz, a harmonia interior. Mas o maior filósofo de todos, para a gente terminar, vocês sabem qual é o maior filósofo de todos? Não tem nem o que falar, né? Jesus, né? O que ele deixou para a gente, o legado que ele deixou, os seus ensinamentos, sem escrever uma palavra. Então Jesus, ele foi o maior filósofo de todos. Nos seus ensinamentos, no seu evangelho, na sua boa nova, estão todos os princípios, todos os conceitos que realmente são importantes para nós como seres espirituais. E ele faz uma promessa para a gente, lembra? João 14, ele faz a promessa do Consolador prometido: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O Consolador prometido, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Tá? Os Espíritos nos dizem que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, é a terceira grande revelação da humanidade. Tá? E como a gente está falando de conhecimento, de entendimento, de princípio, de filosofia, é no Evangelho que a gente vai encontrar o que a gente precisa. Porque do momento que a gente entender a filosofia do Evangelho,
e a gente passar, como foi dito aqui no estudo antes da palestra, a gente passar a operar aquilo, em outras palavras, quando a gente passar a viver, sentir e praticar o Evangelho de amor de Jesus, a gente pode ter a certeza que a gente está dando os nossos passinhos um pouco mais largos e mais retos na direção do Pai, na direção da nossa felicidade futura. Tá bom, pessoal? Então, essa é a doutrina espírita. A gente podia passar o dia falando, tem muita coisa para falar, mas o objetivo hoje era trazer um pouquinho desse conhecimento, os 3 aspectos da doutrina. Pessoal, de coração, eu espero ter contribuído com vocês com esse assunto. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos voltar aos nossos lares protegidos e amparados. Fiquem com Deus. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos, a nos abraçar espiritualmente, a nos sentir ser abraçado pelos nossos amigos espirituais, e assim, todos juntos, formamos um elo de paz, de amor, de harmonia, uma união, uma egrégora de amor, e juntos elevemos o nosso pensamento ao Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia infinita. Que essa nossa luz, que essa nossa vibração, Pai, possa se unir à sua luz e ser expandida a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que se encontram em dificuldades, seja em dificuldades do corpo físico, da mente, psicológica, espiritual. Que todos, Pai, possam de alguma forma sentir a sua presença. Que essa luz, Pai, possa ser direcionada aos lares em desarmonia, aos nossos irmãos em situação de rua, aos nossos irmãos presos ao vício. Pai, que essa luz possa envolver aos nossos amigos, parentes, que essa luz possa envolver a cada cantinho dos nossos lares, nossos familiares. Que essa luz, Pai, possa envolver a esta casa abençoada, a todos os tarefeiros, trabalhadores dos 2 planos. Por fim, Pai, que nós possamos ser envolvidos por essa luz, pois ainda somos tão necessitados. Gratidão, Pai, por esse momento, por toda a oportunidade, pelo aprendizado. Gratidão, Pai. Abençoe o nosso propósito hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estava procurando.